A chuva martelava contra as janelas do escritório de Eduardo Carvalho, como se quisesse quebrar não apenas o vidro, mas também o silêncio pesado que pairava sobre a sala. Aos 52 anos, o empresário havia construído um império no ramo de construção civil. Mas sua reputação de homem inflexível precediam qualquer negociação. Naquela segunda-feira de junho, seus olhos cinzentos fixaram-se na jovem mulher à sua frente, que segurava uma pasta de documentos com as mãos ligeiramente trêmulas. Senhor Eduardo, eu preciso falar com o senhor sobre algo importante. A voz de Maria Santos, de apenas 23 anos, soava mais frágil que o normal. Ela trabalhava como assistente administrativa na empresa há 3 anos, sempre demonstrando dedicação exemplar e chegando antes de todos os outros funcionários. Eduardo nem levantou os olhos dos relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa de mogno. Se é sobre o atraso no relatório mensal, você já sabe que não aceito desculpas. Prazo é prazo, Maria. Não, senhor. É sobre minha condição. Maria respirou fundo, suas mãos inconscientemente se movendo para o abdômen ainda discreto. Estou grávida, senhor Eduardo, de 3 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo finalmente ergueu o olhar, sua expressão passando da indiferença para algo que beirava o desdém. Durante longos segundos, ele a estudou como se tentasse decifrar se havia ouvido corretamente. Grávida. A palavra saiu de sua boca como se fosse algo desagradável. E presumo que pretende pedir licença maternidade, horários flexíveis, todas essas regalias que comprometem a produtividade da empresa. Maria sentiu o coração acelerar. Conhecia bem o temperamento de seu chefe, mas esperava pelo menos um mínimo de compreensão. Senhor, eu sempre fui dedicada ao meu trabalho, nunca faltei, nunca me atrasei. Só quero garantir que terei os direitos básicos que a lei prevê para... A lei. Eduardo interrompeu levantando-se de sua cadeira de couro. Sua postura imponente, com 1,80 m de altura, sempre intimidava os funcionários. Você sabe qual é o problema da lei, Maria? Ela protege quem não merece proteção e pune quem gera empregos. As palavras cortaram como lâminas. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas se manteve firme. Pensou no namorado, Carlos, que trabalhava como mecânico e mal ganhava para sustentar a si mesmo. Pensou na mãe doente, que dependia de seus cuidados e de parte de seu salário para os medicamentos. Pensou no bebê que crescia em seu ventre e que já amava mais que a própria vida. Senhor Eduardo, eu entendo suas preocupações, mas... Não, Maria, você não entende nada. Ele caminhou até a janela, observando a chuva que não dava trégua. Esta empresa não é uma caridade. Não posso manter funcionários que se tornarão um fardo financeiro. Uma mulher grávida significa gastos extras, ausências constantes, produtividade reduzida. Maria sentiu o mundo desabar. O senhor está me demitindo? Por estar grávida? Eduardo virou-se, seu rosto uma máscara de frieza empresarial. Estou tomando uma decisão de negócios. Você pode pegar suas coisas e passar no RH para acertar os detalhes. Terá direito a todos os valores devidos por lei, nada mais. Mas, senhor, eu preciso deste emprego. Tenho uma mãe doente, o bebê vem aí. Por favor, reconsidere. A voz de Maria finalmente quebrou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Decisão tomada. Bom dia, senhorita Santos. Maria permaneceu ali por alguns segundos, como se não conseguisse processar a realidade. Então, com a dignidade que ainda lhe restava, endireitou os ombros e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. O senhor vai se arrepender desta decisão, senhor Eduardo, nem que seja só diante de Deus. A porta se fechou com um som suave, mas que ecoou no escritório como um trovão distante. Eduardo retornou à sua mesa, tentando focar nos números que dançavam nas planilhas. Mas algo na voz quebrada de Maria, no desespero genuíno em seus olhos, o incomodava mais do que gostaria de admitir. Do lado de fora do edifício, Maria caminhou sob a chuva torrencial, sua bolsa pressionada contra o peito como um escudo inadequado. As gotas geladas misturavam-se com suas lágrimas e ela se perguntava como contaria para Carlos,
Como explicaria para a mãe que perderia o plano de saúde da empresa justamente quando mais precisariam dele? Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Rodrigo Carvalho, filho de Eduardo, acordava ao lado de uma jovem cujo nome mal conseguia lembrar. Aos 25 anos, Rodrigo era a antítese de tudo que o pai tentara incutir nele sobre responsabilidade e trabalho. Formado em administração mais por insistência paterna que por vontade própria, ele preferia gastar suas noites em festas e seus dias dormindo até tarde. "Você vai embora ou quer café?" perguntou a morena ao seu lado, que coletava suas roupas espalhadas pelo chão do apartamento luxuoso que o pai pagava. "Tanto faz", ela respondeu, claramente ofendida com a frieza. "Você é igual a todos os ricos. Acham que o dinheiro dá o direito de tratar as pessoas como objetos." Rodrigo deu de ombros, já acostumado com esse tipo de confronto. Depois que ela saiu batendo a porta, ele ficou sozinho com o eco de palavras que, sem saber, ecoariam profeticamente em sua vida nos meses seguintes. Naquela mesma tarde, Eduardo recebeu uma ligação que o deixaria inquieto pelo resto da semana. Era de seu filho, pedindo mais dinheiro para saldar dívidas de jogo. A conversa foi tensa, repleta de acusações mútuas e ultimatos que ambos sabiam que não seriam cumpridos. "Rodrigo, você tem 25 anos. Quando vai assumir responsabilidades?" A voz de Eduardo carregava frustração acumulada de anos. "Responsabilidades como as suas, pai? Como demitir uma mulher grávida porque ela vai prejudicar os lucros?" A resposta de Rodrigo foi cruel e certeira. Ele havia ouvido os comentários dos funcionários sobre o caso de Maria. Eduardo sentiu o sangue gelar. "Como você soube disso?" "Todo mundo na empresa está comentando." "Parabéns, pai. Mais uma vez, mostrou ao mundo o tipo de homem que é." A ligação terminou abruptamente, deixando Eduardo sozinho em seu escritório, com apenas o som da chuva e o peso de uma decisão que começava a parecer menos empresarial e mais cruelmente pessoal. 3 semanas se passaram desde a demissão de Maria, e Eduardo tentava convencer-se de que havia tomado a decisão correta. Os números da empresa continuavam sólidos, os projetos seguiam no prazo e a vida empresarial fluía como sempre. Mas algo havia mudado no ambiente de trabalho. Os funcionários o cumprimentavam com menos calor. As conversas cessavam quando ele passava pelos corredores, e até mesmo sua secretária particular, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há 15 anos, o tratava com uma formalidade gélida. "Senhor Eduardo", disse Carmen naquela quinta-feira de manhã, entrando em seu escritório com uma pilha de documentos, "chegaram os contratos da obra do shopping e... tem uma intimação do Ministério do Trabalho." Eduardo ergueu os olhos, uma pontada de nervosismo atravessando seu peito. "Intimação? A senhorita Maria... Ela entrou com uma ação por demissão discriminatória." Carmen colocou o envelope lacrado sobre a mesa, evitando o olhar do patrão. "Parece que tem testemunhas." Ele abriu o documento com mãos que tentava manter firmes. À medida que lia, seu rosto foi perdendo a cor. Maria não apenas processara a empresa por demissão discriminatória, como também havia conseguido depoimentos de outros funcionários sobre o ambiente hostil criado contra mulheres que engravidavam. O caso ganhara a atenção de um advogado trabalhista conhecido por lutar pelos direitos dos mais vulneráveis. "Isso é ridículo", murmurou Eduardo, mas sua voz não carregava a convicção habitual. Foi uma decisão empresarial legítima. Carmen permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar, sua voz carregada de uma honestidade que só a amizade de longos anos permitia. "Senhor Eduardo, com todo respeito, o senhor cometeu um erro grave. Maria era uma das melhores funcionárias que já tivemos, e demitir uma mulher grávida, isso não é apenas errado legalmente, é errado moralmente. Carmen, eu não preciso de sermões. Preciso que você encontre nosso advogado e... O senhor precisa sim de um sermão." A interrupção de Carmen foi firme e surpreendente. "Conheço o senhor há 15 anos. Vi como criou essa empresa do nada, como lutou por cada contrato, mas também vi como se tornou duro, insensível, e agora está colhendo o que plantou.
Eduardo a encarou chocado com a ousadia da funcionária. Carmen nunca havia lhe falado desse modo. Se não está satisfeita com seu emprego, vou me aposentar no final do ano, Sr. Eduardo. Depois de tantos anos, sinto que é hora de partir. Mas antes disso, quero ver o senhor fazer a coisa certa. Ela caminhou até a porta, pausando antes de sair. Maria está passando necessidade. Trabalha limpando casas para conseguir pagar os remédios da mãe. Uma moça educada, trabalhadora, que nunca mereceu o tratamento que recebeu. Quando Carmen saiu, Eduardo ficou sozinho com o peso de suas palavras. Tentou mergulhar no trabalho, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Maria naquele último dia, o desespero em seus olhos, a dignidade com que aceitara a demissão, o perseguia como um fantasma incômodo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria varria o chão de uma casa em um bairro nobre, suas costas doendo por causa da gravidez e do trabalho pesado. Havia perdido peso apesar de estar grávida, pois muitas vezes optava por garantir que a mãe tomasse os medicamentos necessários em vez de fazer uma refeição completa. "Filha, você não pode continuar assim", disse sua mãe Aparecida quando Maria chegou em casa naquela noite. A mulher de 58 anos estava sentada na pequena cozinha de sua casa simples na periferia, tentando descascar batatas com mãos que tremiam devido aos efeitos colaterais da medicação para diabetes. "Você está grávida, precisa se alimentar direito, descansar. Mãe, a senhora sabe que não temos escolha. O dinheiro da rescisão está acabando e preciso trabalhar para manter os seus remédios e as consultas do pré-natal." Maria sentou-se ao lado da mãe, sua mão instintivamente tocando a barriga que começava a arredondar. "Mas o advogado disse que temos um caso forte. Se ganharmos, será uma indenização que nos dará um pouco de segurança." Aparecida olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. "Só espero que esse Eduardo Carvalho pague pelo que fez. Homem assim não merece prosperar." Naquela mesma noite, a cerca de 20 quilômetros dali, Rodrigo Carvalho estava em mais uma festa, tentando esquecer a última discussão com o pai sobre suas responsabilidades. Ele havia faltado novamente ao trabalho, um cargo de gerente que Eduardo criara especialmente para ele na empresa, e sabia que enfrentaria mais um sermão no dia seguinte. "Rodrigo, você está bem? Parece preocupado", disse Amanda, uma jovem de cabelos loiros e olhos verdes que havia conhecido na festa. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital público e tinha uma naturalidade que contrastava com as mulheres que Rodrigo normalmente encontrava em seus círculos sociais. "Problemas com meu pai. Ele acha que deveria ser mais como ele, frio, calculista, sem coração." Rodrigo tomou mais um gole de uísque, sentindo o álcool queimar a garganta. "Talvez ele só queira que você seja responsável", Amanda sugeriu gentilmente. "Pais às vezes são duros porque se preocupam. Responsável como demitir uma mulher grávida porque ela vai prejudicar os lucros." A ironia na voz de Rodrigo era palpável. "Meu pai não se preocupa com ninguém além dele mesmo." Amanda franziu a testa. "Ele realmente fez isso?" Semana passada, uma funcionária que trabalhava há anos na empresa. Pelo que soube, ela era exemplar, mas engravidou. E meu pai achou que isso era motivo suficiente para mandá-la embora. Isso é terrível. Amanda parecia genuinamente chocada. Essa mulher deve estar desesperada. Estar grávida e desempregada. Não consigo imaginar o desespero. Rodrigo olhou para Amanda, notando a sinceridade em seus olhos. Era diferente das outras mulheres que conhecia. Havia nela uma empatia genuína, uma preocupação real com os outros. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu envergonhado de suas ações e das ações de sua família. "Você tem razão", admitiu, sua voz mais baixa. "É terrível. E eu não fiz nada para impedir." Eles conversaram até tarde da noite, e Rodrigo se viu contando para Amanda coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Sua frustração com o pai, sua sensação de viver uma vida sem propósito, sua culpa por ter tantos privilégios enquanto outros sofriam. Quando Amanda precisou ir embora, tinha plantão no hospital na manhã seguinte, Rodrigo se ofereceu para levá-la. Durante o trajeto,
Ela falou sobre seu trabalho, sobre os pacientes que atendia, sobre a satisfação de ajudar pessoas em momentos difíceis. Deve ser gratificante, disse Rodrigo, genuinamente interessado. É, mesmo quando é difícil, mesmo quando perdemos pacientes. Saber que você fez a diferença na vida de alguém, que ofereceu conforto em um momento de dor, isso dá sentido à vida. Rodrigo parou o carro em frente ao prédio simples onde Amanda morava, muito diferente do apartamento luxuoso que ele habitava. Posso ver você de novo? Amanda sorriu. E pela primeira vez, Rodrigo sentiu que uma mulher estava interessada nele por quem ele era, não pelo que ele possuía. Gostaria muito. Enquanto voltava para casa, Rodrigo não conseguia parar de pensar nas palavras de Amanda sobre dar sentido à vida. Pensou em Maria, a funcionária que o pai havia demitido, e se perguntou se haveria algo que pudesse fazer para amenizar o dano causado. O outono chegou com uma chuva fina e persistente que parecia refletir o humor sombrio que pairava sobre a empresa de Eduardo. O processo trabalhista movido por Maria ganhara repercussão na mídia local e a reputação da construtora Carvalho começava a ser questionada. Clientes antigos faziam perguntas desconfortáveis, e Eduardo percebeu que suas decisões pessoais começavam a afetar os negócios de forma inesperada. Senhor Eduardo, disse Carmen, entrando em seu escritório em uma tarde de julho. O senhor Ferreira da Incorporadora Atlântico cancelou a reunião de amanhã. Disse que precisa reavaliar parcerias. Eduardo cerrou os punhos sobre a mesa. Era o terceiro cliente importante que cancelava reuniões naquela semana. Isso é por causa daquele maldito processo? As pessoas estão falando, senhor Eduardo, e não estão falando bem. Carmen colocou alguns documentos sobre a mesa. Além disso, chegou uma carta da Maria. Ela quer conversar com o senhor pessoalmente. Eduardo olhou para o envelope como se fosse algo perigoso. O que ela quer agora? Mais dinheiro? Talvez seja melhor o senhor descobrir lendo a carta. Quando Carmen saiu, Eduardo abriu o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. A letra de Maria era delicada, cuidadosa. Senhor Eduardo, escrevo esta carta não como sua ex-funcionária, mas como uma mulher que sempre respeitou o senhor profissionalmente. Sei que o processo está causando problemas para a empresa, e isso não me dá prazer algum. Gostaria de conversar pessoalmente, se for possível. Tenho algo importante a dizer que pode mudar sua perspectiva sobre tudo. Respeitosamente, Maria Santos. Eduardo releu a carta 3 vezes. Havia algo na simplicidade das palavras, na ausência de raiva ou ressentimento, que o intrigava. Maria não soava como alguém buscando vingança, mas sim como alguém carregando um peso que precisava dividir. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Maria estava no consultório médico para mais um exame pré-natal. Aos 6 meses de gravidez, sua barriga havia crescido consideravelmente e ela sentia o bebê se mexer com mais frequência. O médico, doutor Henrique, um homem de meia idade com maneiras gentis, revisava os resultados dos exames. Tudo está bem com o bebê, Maria, mas estou preocupado com você. Seus níveis de ferro estão baixos e você perdeu peso desde a última consulta. Está se alimentando adequadamente? Maria baixou o olhar constrangida. Doutor, tenho tentado, mas a situação financeira está difícil. Às vezes preciso escolher entre minha comida e os remédios da minha mãe. Dr. Henrique franziu a testa, preocupado. Maria, você não pode continuar assim. O bebê precisa de nutrientes para se desenvolver adequadamente e você precisa estar forte para o parto. Eu sei, doutor, mas o que posso fazer? Estou trabalhando como diarista, mas nem sempre tenho trabalho todos os dias. O médico ficou em silêncio por um momento, claramente tocado pela situação. Vou prescrever algumas vitaminas que temos aqui no posto e quero que você procure o serviço social do hospital. Eles têm programas de auxílio para gestantes em situação vulnerável. Quando Maria saiu do consultório, sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a de seu filho. Pensou na carta que havia enviado para Eduardo e se perguntou se ele aceitaria conversar. Enquanto isso, Rodrigo havia mudado drasticamente nos últimos meses. Sua relação com Amanda estava florescendo.
e ela havia despertado nele um senso de responsabilidade social que nunca soubera possuir. Ele começara a frequentar o trabalho regularmente e até mesmo a se envolver em projetos da empresa. Pai, precisamos conversar, disse Rodrigo entrando no escritório de Eduardo naquela tarde. Eduardo olhou para o filho com surpresa. Nas últimas semanas, Rodrigo havia demonstrado uma maturidade inesperada, chegando cedo ao trabalho e até mesmo propondo melhorias nos processos da empresa. Sobre o que, Rodrigo? Sobre Maria Santos e sobre o que aconteceu com ela. O rosto de Eduardo se endureceu. Esse assunto não te diz respeito. Diz sim, pai. Sou parte desta empresa e o que acontece aqui me afeta também. Rodrigo se sentou na cadeira em frente à mesa do pai. Você sabe que toda a cidade está falando sobre isso? Que os clientes estão questionando nossa ética? Ética? Eduardo se levantou irritado. Eu tomei uma decisão de negócios baseada em critérios objetivos. Critérios objetivos? Rodrigo também se levantou, sua voz carregada de uma convicção que Eduardo raramente havia visto. Pai, você demitiu uma mulher exemplar porque ela estava grávida. Isso não é objetivo, é discriminação pura e simples. E desde quando você se tornou um especialista em direitos trabalhistas? Desde que comecei a prestar atenção no que acontece ao meu redor. Desde que conheci pessoas que me mostraram que existe vida além dos nossos privilégios. Rodrigo respirou fundo. Amanda trabalha em um hospital público, pai. Ela vê todos os dias mulheres em situação de vulnerabilidade e me fez perceber o quanto estamos desconectados da realidade das pessoas comuns. Eduardo olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Amanda? Minha namorada. E antes que diga alguma coisa, ela não está interessada no meu dinheiro. Aliás, ela nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. Rodrigo sorriu levemente. Ela me ama pelo que sou, não pelo que possuo. Houve um momento de silêncio entre pai e filho, carregado de anos de incompreensão e conflitos não resolvidos. Pai, continuou Rodrigo, sua voz mais suave, eu sei que você sempre quis que eu fosse mais responsável, mais como você. Mas talvez seja a hora de ambos aprendermos um pouco sobre ser mais humanos. Eduardo sentou-se novamente, o peso das palavras do filho ecoando em sua mente. Pensou na carta de Maria, em sua disposição para conversar apesar de tudo o que havia passado. Ela quer conversar comigo, disse Eduardo, mostrando a carta para Rodrigo. Rodrigo leu rapidamente e olhou para o pai. E você vai? Não sei. O que ela poderia querer dizer que mudaria alguma coisa? Talvez a pergunta seja, você está disposto a ouvir? Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde, olhando pela janela de seu apartamento luxuoso. Pensou em Carmen, que sempre fora como uma segunda mãe para ele, e em como sua frieza havia afetado até mesmo essa relação. Pensou em Rodrigo, que pela primeira vez em anos estava demonstrando maturidade e propósito. E pensou em Maria, cujos olhos desesperados naquele último dia o assombravam mais do que gostaria de admitir. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Carvalho questionou se o sucesso financeiro valia o preço que estava pagando em relacionamentos humanos. Eduardo havia marcado o encontro com Maria em um café discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos que uma reunião em sua empresa poderia atrair. Chegou alguns minutos adiantado, escolhendo uma mesa no fundo do estabelecimento, longe das janelas. Suas mãos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de madeira escura enquanto esperava. Quando Maria entrou, Eduardo quase não a reconheceu. A gravidez havia mudado sua aparência. Ela estava mais magra no rosto, apesar da barriga evidente, e havia uma fragilidade em seus movimentos que contrastava com a determinação que sempre demonstrara no trabalho. Vestia um vestido simples de gestante e carregava uma bolsa pequena, claramente desgastada pelo uso. Obrigada por aceitar me encontrar, Sr. Eduardo, disse Maria, sentando-se cuidadosamente na cadeira oposta. Sua voz era suave, sem traços de hostilidade. Eduardo acenou para a garçonete. Quer pedir alguma coisa? Um suco, um lanche? Maria hesitou. Um suco de laranja, por favor. Quando ficaram sozinhos,
Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Eduardo a observava, notando como ela parecia cansada, como suas roupas, embora limpas e bem cuidadas, eram claramente simples demais para o frio que fazia. "Como está sua mãe?" perguntou Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. "Obrigada por perguntar. Ela está lutando. A diabetes tem piorado e os remédios são caros. Mas estamos nos virando." Maria tomou um gole do suco quando chegou. "Senhor Eduardo, o trouxe aqui porque preciso contar algo que pode mudar tudo." Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. "Estou ouvindo." Maria respirou fundo, suas mãos instintivamente tocando a barriga. "É sobre o pai do meu bebê. Maria, não vejo como isso... Por favor, me deixe falar." Havia uma urgência em sua voz que fez Eduardo silenciar. "O pai do meu bebê. É seu filho, senhor Eduardo. É Rodrigo." O mundo pareceu parar. Eduardo sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar do ambiente. "O que você está dizendo?" "Eu e Rodrigo. Tivemos um relacionamento há alguns meses. Foi breve, ele provavelmente nem se lembra muito bem, mas..." Maria baixou o olhar. "Quando descobri que estava grávida, tentei falar com ele, mas ele havia mudado de número de telefone. E depois... Bem, depois fui demitida e tudo ficou mais complicado." Eduardo permaneceu em silêncio, tentando processar a informação. "Você está mentindo, tentando me chantagear por causa do processo." "Não, senhor Eduardo." Maria abriu sua bolsa e retirou alguns papéis. "Tenho aqui as mensagens que trocamos, algumas fotos, e os resultados dos exames pré-natais que mostram o período exato da concepção." Com mãos trêmulas, Eduardo examinou os documentos. As mensagens eram claramente de Rodrigo. Ele reconhecia o tom casual e descuidado do filho. As datas coincidiam perfeitamente com o período que Maria indicava. "Meu Deus", murmurou Eduardo, a realidade começando a penetrar em sua consciência. "Por que não me contou isso antes?" "Porque queria ter certeza. E porque sabia que o senhor pensaria que era uma tentativa de me aproveitar da situação." Maria secou uma lágrima que escorreu pelo rosto. "Senhor Eduardo, eu nunca quis que as coisas fossem assim. Nunca quis processar a empresa. Nunca quis criar problemas. Só queria trabalhar, sustentar minha família e criar meu filho." Eduardo sentiu um nó na garganta. "Seu filho, meu neto." "Sim, seu neto." Eles permaneceram em silêncio por vários minutos, o peso da revelação pairando entre eles como uma nuvem densa. Eduardo olhava para Maria com outros olhos agora. Não era mais apenas uma ex-funcionária que havia causado problemas. Era a mãe de seu neto, uma jovem que ele havia jogado no desemprego justamente quando mais precisava de estabilidade. "Rodrigo sabe?" perguntou Eduardo, sua voz rouca. "Não. Eu tentei contatá-lo quando descobri, mas não consegui. E depois de tudo que aconteceu, achei melhor esperar." Eduardo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de suas decisões como nunca antes. "Maria, eu cometi um erro terrível. O senhor não sabia sobre o bebê, mas isso não muda o fato de que demitiu uma mulher grávida sem motivo justo. Você está certa, completamente certa." Eduardo a encarou diretamente. "O que posso fazer para corrigir isso?" Maria pareceu surpresa e a humildade na voz dele. "Eu não quero sua pena, senhor Eduardo. Só quero o que é justo. Quero poder criar meu filho com dignidade. Quero que minha mãe tenha os cuidados médicos que precisa. E você terá tudo isso. Eu garanto." Eduardo se inclinou para a frente. "Maria, eu quero que volte para a empresa. Com um salário melhor, com todos os benefícios, com licença maternidade integral." "Senhor Eduardo, não. Me deixe falar agora." Havia uma determinação nova em sua voz. "Fui um idiota. Fui cruel e injusto. E o pior é que fiz isso com a mãe do meu neto." Maria começou a chorar silenciosamente. "Eu estava com tanto medo de como seria criar esse bebê sozinha, sem trabalho, sem perspectiva." "Você não está sozinha. Nunca mais estará sozinha." Eduardo estendeu a mão por sobre a mesa e, depois de hesitar por um momento, Maria a aceitou.
Somos família agora, Maria, e eu vou fazer de tudo para compensar o mal que causei. Quando saíram do café, o mundo havia mudado para ambos. Eduardo ofereceu-se para levar Maria em casa, mas ela declinou gentilmente, dizendo que preferia pegar o ônibus para ter tempo de processar tudo o que havia acontecido. Eduardo voltou para casa com a mente fervilhando. Precisava falar com Rodrigo, mas não sabia como abordar o assunto. Como dizer ao filho que havia demitido a mãe de seu neto? Como explicar que suas decisões empresariais frias haviam afetado diretamente sua própria família? Rodrigo estava em seu apartamento preparando o jantar para Amanda quando o telefone tocou. Era uma ligação de seu pai. Algo raro, especialmente depois do horário comercial. Rodrigo, preciso falar com você. É urgente. Pai, que horas são? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Pode vir para minha casa agora? É sobre algo muito importante. 20 minutos depois, Rodrigo estava na sala de estar da cobertura de Eduardo, observando o pai caminhar de um lado para outro como um animal enjaulado. Amanda havia insistido em acompanhá-lo, preocupada com o tom de urgência na voz de Eduardo. Pai, você está me deixando nervoso. O que aconteceu? Eduardo parou de andar e encarou o filho. Rodrigo, você se lembra de Maria Santos, a funcionária que eu demiti? Claro que lembro. A mulher grávida que você demitiu sem motivo justo. Rodrigo não conseguiu esconder a irritação na voz. Por quê? Você a conhecia pessoalmente? Rodrigo franziu a testa. Conhecia como funcionária da empresa. Por que está perguntando isso? Eduardo respirou fundo. Rodrigo, hoje me encontrei com Maria. Ela me contou algo que mudou tudo. O que ela disse? Ela disse que você é o pai do bebê que ela está esperando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou pálido, suas pernas fraquejando. Amanda, que estava sentada ao lado dele, segurou sua mão instintivamente. O que você disse? A voz de Rodrigo era apenas um sussurro. Maria Santos está grávida de seu filho, Rodrigo, e eu demiti a mãe do meu neto. Rodrigo se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Não pode ser. Eu nem lembro. Ela tem provas, Rodrigo. Mensagens, fotos, datas que coincidem perfeitamente. Amanda olhava entre pai e filho, tentando processar a informação. Rodrigo, disse ela suavemente, você precisa se lembrar. Quando foi isso? Rodrigo fechou os olhos, forçando a memória. Então, como um raio, as lembranças voltaram. Maria, a assistente administrativa, há alguns meses em uma festa da empresa. Ela parecia triste, disse que havia brigado com o namorado. Nós conversamos, bebemos e vocês ficaram juntos, completou Eduardo. Foi uma noite só. Eu nem sabia que ela trabalhava na empresa até vê-la no escritório alguns dias depois. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. Então, eu também agi. Rodrigo se sentou novamente, sua cabeça entre as mãos. Meu Deus, Amanda, eu vou ser pai. Amanda passou o braço pelos ombros de Rodrigo. E Maria está enfrentando isso sozinha há todos esses meses. Ela tentou entrar em contato comigo, disse Eduardo. Mas você havia mudado de número de telefone, e depois eu a demiti. Rodrigo olhou para o pai com uma mistura de choque e raiva. Você demitiu a mãe do seu neto, do meu filho. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Culpa? Rodrigo se levantou novamente, sua voz crescendo. Pai, você destruiu a vida de uma mulher grávida. Você a jogou no desemprego justamente quando ela mais precisava de estabilidade. Rodrigo, eu não sabia. Não sabia? E isso justifica? Rodrigo estava visivelmente alterado. Você sempre me criticou por ser irresponsável, mas o que você fez foi muito pior que qualquer coisa que eu já fiz. Amanda se levantou e tocou o braço de Rodrigo. Amor, se acalme. Gritar não vai resolver nada agora. Ela está certa, disse Eduardo, sua voz carregada de remorso. Gritarmos um com o outro não vai ajudar Maria ou o bebê. Rodrigo respirou fundo, tentando se acalmar. Como ela está? Como está meu filho? Ela está enfrentando dificuldades financeiras.
Trabalha como diarista para sustentar a mãe doente e pagar o pré-natal. Perdeu peso durante a gravidez por causa da má alimentação. As palavras de Eduardo foram como socos no estômago de Rodrigo. E eu aqui, vivendo no luxo, enquanto a mãe do meu filho passa necessidade. Isso vai mudar agora, disse Eduardo firmemente. Já ofereci para ela voltar à empresa com um salário melhor e todos os benefícios. E ela aceitou? Ainda não respondeu. Acho que ela precisa de tempo para processar tudo. Rodrigo caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Eu preciso falar com ela, preciso pedir desculpas, assumir minhas responsabilidades. Nós precisamos falar com ela, corrigiu Eduardo. Somos uma família agora, Rodrigo. E famílias enfrentam os problemas juntas. Amanda se aproximou de Rodrigo. Posso conhecê-la também? Se ela permitir, claro. Quero ajudar no que for possível. Rodrigo olhou para Amanda com gratidão. Você tem certeza? Isso muda tudo entre nós. Muda sim. Significa que vamos ser uma família ainda maior. Amanda sorriu, e pela primeira vez desde o início da conversa, Rodrigo conseguiu esboçar um sorriso. Eduardo observava a interação entre o filho e Amanda, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho de Rodrigo. O rapaz havia encontrado uma mulher que o tornava uma pessoa melhor, alguém que o apoiaria nos momentos difíceis. Maria me deu o número de telefone dela, disse Eduardo. Talvez devêssemos ligar amanhã e marcar um encontro. Os 3 ou os 4, se Amanda quiser vir. Eu quero, disse Amanda imediatamente. Se Maria concordar, claro. Naquela noite, Rodrigo ficou acordado até tarde, olhando para o teto e pensando em todas as mudanças que sua vida sofreria. Ia ser pai. Havia uma mulher que havia passado meses sofrendo por causa de suas ações e das ações de seu pai. Um bebê estava crescendo, seu filho, e ele nem sabia se seria menino ou menina. Amanda, sussurrou ele no escuro. Sim? Você acha que posso ser um bom pai? Amanda se virou para ele na cama. Acho que você pode ser um pai maravilhoso, mas vai precisar crescer rapidamente e assumir responsabilidades que nunca teve. Estou com medo, admitiu Rodrigo. Ter medo é normal. Significa que você entende a importância do que está acontecendo. Amanda segurou a mão dele. Vamos enfrentar isso juntos, ok? Enquanto isso, na casa simples na periferia, Maria estava deitada em sua cama estreita, sentindo o bebê se mexer em sua barriga. A conversa com Eduardo havia sido melhor do que ela esperava, mas ainda havia tantas incertezas pela frente. Filha, disse Aparecida, entrando no quarto com uma xícara de chá de camomila. Como foi a conversa com seu ex-patrão? Mãe, sente-se. Preciso contar uma coisa. Maria contou para a mãe sobre a revelação que fizera para Eduardo, sobre o fato de Rodrigo ser o pai do bebê. Aparecida ouviu em silêncio, suas expressões variando entre surpresa, preocupação e alívio. Então o pai do meu neto é o filho do homem que te demitiu? É, mãe, irônico, não é? Aparecida segurou a mão da filha. Maria, você acha que eles vão assumir a responsabilidade? Que vão ajudar você e o bebê? Eduardo pareceu sinceramente arrependido e disse que vamos ser família agora. Maria tocou a barriga. Só espero que Rodrigo pense da mesma forma. E se ele não quiser saber do bebê? Maria olhou pela janela do quarto, vendo as poucas estrelas visíveis através da poluição da cidade. Então eu criarei meu filho sozinha, como sempre planejei fazer. Mas agora pelo menos tenho esperança de que as coisas possam melhorar. Naquela noite, 3 famílias dormiram com suas vidas completamente transformadas por uma verdade que mudaria para sempre o curso de suas histórias. O encontro foi marcado para o sábado seguinte na casa de Eduardo. Maria havia hesitado em aceitar, preferindo um local neutro, mas Eduardo insistira, dizendo que queria que ela se sentisse em casa desde o início. Quando chegou ao edifício luxuoso na Barra da Tijuca, acompanhada de sua mãe, Maria sentiu-se intimidada pela grandiosidade do lugar. Minha nossa, murmurou Aparecida, olhando para o hall de mármore e os elevadores dourados. Como vive a outra metade do mundo? Eduardo as recebeu pessoalmente no hall, algo que surpreendeu até mesmo o porteiro.
Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa polo, numa tentativa de parecer menos formal e intimidante. Maria, Dona Aparecida, obrigado por virem. Sua voz era genuinamente calorosa. Rodrigo e Amanda já estão lá em cima. Durante a subida no elevador, Maria sentia o coração bater acelerado. Estava prestes a reencontrar Rodrigo depois de meses, e agora tudo era diferente. Ela tocou inconscientemente a barriga, onde o bebê se mexia como se também estivesse nervoso. A cobertura de Eduardo era deslumbrante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e a decoração moderna contrastava com móveis clássicos. Mas Maria mal notou a decoração quando viu Rodrigo se levantando do sofá. Ele havia mudado. Parecia mais maduro, mais sério. Ao lado dele estava uma jovem loira de olhos verdes que Maria presumiu ser Amanda. Ambos pareciam tão nervosos quanto ela. Maria, disse Rodrigo, sua voz hesitante. Obrigado por ter vindo. Por alguns segundos, eles simplesmente se olharam, o peso da situação pairando entre eles. Foi Amanda quem quebrou o silêncio. Maria, eu sou Amanda. Muito prazer em conhecê-la. Ela se aproximou com um sorriso genuíno. E a senhora deve ser Dona Aparecida. Ouvi dizer que tem passado por um momento difícil com a saúde. Aparecida, normalmente reservada com estranhos, pareceu imediatamente confortável com Amanda. Obrigada, querida. Diabetes, você sabe como é. Eduardo guiou todos para a sala de estar, onde havia preparado um almoço simples. Pensei que poderíamos conversar enquanto comemos. Maria, você precisa se alimentar bem. Durante a refeição, a conversa foi inicialmente tensa e formal. Rodrigo mal conseguia olhar para Maria, claramente constrangido com a situação. Foi Amanda que, mais uma vez, ajudou a quebrar o gelo. Maria, quando é para nascer o bebê? Em dezembro, no dia 15, se tudo correr bem. Você já sabe o sexo? Maria sorriu timidamente. É uma menina. Eduardo sentiu algo se mover em seu peito. Uma neta. Ele ia ser avô de uma menina. Já pensou em algum nome? Esperança, disse Maria, sua voz suave. Sempre gostei desse nome. E depois de tudo que passou, parece apropriado. Rodrigo finalmente olhou diretamente para Maria. Esperança é um nome lindo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Era a primeira vez que pai e mãe falavam diretamente sobre o bebê que esperavam. Maria, disse Rodrigo, sua voz mais firme agora. Eu preciso pedir desculpas. Por não ter estado presente, por não ter assumido minha responsabilidade desde o início. Você não sabia sobre a gravidez. Mas deveria ter sabido. Deveria ter sido mais responsável naquela noite. Deveria ter mantido contato. Rodrigo se inclinou para a frente. Quero compensar o tempo perdido. Quero estar presente na vida da nossa filha. Nossa filha. Maria repetiu as palavras como se as estivesse provando. Soa estranho depois de tanto tempo pensando que faria tudo sozinha. Você não vai fazer nada sozinha agora, disse Eduardo. Já falei com o nosso advogado sobre retirar o processo e quero oficializar sua volta à empresa na segunda-feira. Senhor Eduardo, eu não sei se é uma boa ideia trabalhar para o senhor depois de tudo que aconteceu. Por favor, me chame de Eduardo. Somos família agora. Ele pausou. E eu entendo suas hesitações. Mas quero provar que mudei, que aprendi com meus erros. Amanda se dirigiu a Maria. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como tem sido para você enfrentar tudo isso sozinha? Maria olhou para a mãe antes de responder. Tem sido assustador. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Às vezes fico acordada de madrugada, me perguntando se vou conseguir ser uma boa mãe, se vou dar conta de tudo. Todos os pais passam por isso, disse Amanda gentilmente. Trabalho com muitas famílias no hospital e posso te garantir que até os pais mais preparados têm esses medos. A diferença é que eles não enfrentam sozinhos, murmurou Maria. E você também não vai enfrentar sozinha agora, disse Rodrigo com firmeza. Quero participar de tudo, das consultas médicas, da preparação do quarto, do parto. Quero ser um pai presente. Maria o estudou por um longo momento. E Amanda? Como ela se sente com tudo isso?
Todos os olhares se voltaram para Amanda, que sorriu com serenidade. Admito que foi um choque no início, mas Rodrigo e eu conversamos muito sobre isso. Uma criança é sempre uma bênção, independentemente das circunstâncias em que é concebida. Você realmente pensa assim? Penso. E quero ajudar no que for possível, se você permitir. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de meses se sentindo completamente sozinha, de repente tinha uma família inteira disposta a apoiá-la. Eu gostaria muito disso, conseguiu dizer entre as lágrimas. Aparecida, que havia observado toda a interação em silêncio, finalmente falou. Maria, minha filha, acho que Deus tinha um plano maior em tudo isso. Eduardo se levantou e caminhou até uma mesa no canto da sala, retornando com alguns papéis. Maria, quero que você dê uma olhada nisto. Eram documentos de compra de um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe média, próximo a um bom hospital e com fácil acesso ao transporte público. O que é isso? Perguntou Maria, confusa. Um presente para minha filha e minha neta, disse Eduardo simplesmente. Vocês precisam de um lugar adequado para viver, e eu quero garantir que tenham isso. Maria olhou para os papéis, depois para Eduardo, depois para Rodrigo. Eu não posso aceitar isso. É demais. Não é demais para minha neta, disse Eduardo firmemente. É o mínimo que posso fazer depois de todo o mal que causei. Pai, interrompeu Rodrigo, podemos conversar um momento? Os 2 homens se afastaram para o escritório, deixando as mulheres sozinhas na sala. Pai, você não pode simplesmente comprar o perdão dela, disse Rodrigo quando estavam sozinhos. Não é isso que estou tentando fazer. Não é? Porque é exatamente isso que parece. Rodrigo cruzou os braços. Maria é uma mulher orgulhosa. Ela precisa sentir que conquistou as coisas por mérito próprio, não por pena ou culpa. Eduardo considerou as palavras do filho. Então, o que você sugere? Ofereça o emprego de volta com um salário justo. Deixe que ela alugue o apartamento por um valor simbólico, como se fosse um benefício da empresa. Dê a ela a dignidade de sentir que está conquistando as coisas, não recebendo caridade. Eduardo olhou para o filho com admiração. Quando você ficou tão sábio? Quando comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor, em vez de só pensar em mim mesmo. Quando voltaram para a sala, Eduardo havia reformulado sua proposta. Maria aceitou voltar à empresa como supervisora administrativa, com um salário 40% maior que o anterior. O apartamento seria oferecido como moradia funcional, com um aluguel simbólico descontado diretamente do salário. Assim você mantém sua independência, explicou Eduardo, mas tem a segurança que precisa para criar esperança. Pela primeira vez em meses, Maria sorriu com verdadeira esperança. Esperança. Vocês acham que ela vai gostar de ter uma família tão complicada? Amanda riu. Todas as famílias são complicadas, Maria. O que importa é que ela terá muito amor. Quando Maria e Aparecida foram embora naquela tarde, carregavam consigo mais do que apenas a perspectiva de uma vida melhor. Carregavam a sensação de pertencimento, de que não estavam mais sozinhas no mundo. Na semana seguinte, Eduardo pessoalmente supervisiona a mudança de Maria e Aparecida para o novo apartamento. Rodrigo havia insistido em contratar uma empresa de mudanças e em comprar móveis novos para o quarto do bebê. Amanda sugeriu cores suaves e decoração que estimulasse o desenvolvimento infantil. Está ficando lindo, disse Maria, observando Rodrigo montar o berço cor-de-rosa no quarto que seria de Esperança. Quero que ela tenha tudo do melhor, respondeu Rodrigo, concentrado nas instruções de montagem. Maria o observou trabalhar, notando como ele havia mudado desde que soubera sobre a gravidez. Era mais responsável, mais atencioso, mais presente. Talvez, pensou ela, Esperança já estivesse fazendo a diferença na vida de todos eles, mesmo antes de nascer. Outubro trouxe consigo uma primavera exuberante e uma nova rotina para todos os envolvidos. Maria havia se reinstalado na empresa com facilidade surpreendente. Os funcionários que antes sussurravam sobre sua demissão agora a tratavam com respeito renovado. Eduardo havia feito questão de explicar publicamente que havia cometido um erro e que Maria retornava com uma promoção merecida. Como está se sentindo?
perguntou Carmen, a secretária de Eduardo, encontrando Maria na copa da empresa durante uma pausa para o lanche. Bem melhor. Às vezes ainda parece surreal. Maria acariciou a barriga, agora visivelmente grande. 6 meses atrás eu estava sem emprego, sem perspectivas e agora... Agora você é praticamente família do patrão, completou Carmen com um sorriso maternal. E posso dizer que nunca vi o Sr. Eduardo tão... humano. Essa situação mudou ele profundamente. Era verdade. Eduardo havia se tornado mais próximo dos funcionários, mais atento às necessidades pessoais de cada um. Havia implementado um programa de auxílio para funcionários com familiares doentes e criado uma creche na empresa para mães trabalhadoras. Carmen, disse Maria hesitantemente, posso perguntar algo pessoal? Claro, querida. Você acha que as pessoas vão sempre me ver como a funcionária que se deu bem por estar grávida do filho do patrão? Carmen estudou o rosto preocupado de Maria. Querida, sempre haverá pessoas que vão falar. Mas quem te conhece sabe do seu caráter, da sua competência. E o mais importante, você sabe quem você é. Enquanto isso, no andar de cima, Eduardo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente abalado. Era de Dr. Henrique, o médico que acompanhava a gravidez de Maria. Senhor Eduardo, sei que não é protocolo ligar para familiares sem autorização da paciente, mas Maria me deu seu número de emergência. A voz do médico soava preocupada. Ela está com alguns sintomas que indicam pré-eclâmpsia. Precisamos monitorá-la mais de perto. Eduardo sentiu o sangue gelar. Isso é grave? Pode ser se não for controlado adequadamente. Ela precisa de repouso, redução do estresse e acompanhamento médico rigoroso. E, sinceramente, seu histórico de má nutrição durante os primeiros meses de gravidez aumenta os riscos. Depois de desligar, Eduardo imediatamente ligou para Rodrigo. Seu filho, venha para a empresa agora. É sobre Maria. Rodrigo chegou em 15 minutos, com Amanda ao lado. Encontraram Eduardo pálido em seu escritório. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo imediatamente. O médico da Maria ligou. Ela está com sintomas de pré-eclâmpsia. Pode ser perigoso para ela e para o bebê. Amanda, com sua experiência médica, entendeu imediatamente a gravidade. Onde ela está agora? No consultório médico. O Dr. Henrique quer interná-la para observação. Então vamos para lá, disse Rodrigo, já se dirigindo para a porta. Encontraram Maria na sala de espera do consultório com Aparecida ao lado, segurando sua mão. Ela parecia cansada e preocupada, uma mão protetivamente sobre a barriga. Como você está se sentindo? Perguntou Rodrigo, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Maria. Estou bem. Só um pouco de pressão alta, nada demais, disse Maria, tentando minimizar a situação. Maria, interrompeu Amanda gentilmente, pré-eclâmpsia não é nada demais. Precisamos levar isso muito a sério. Dr. Henrique apareceu na sala de espera. Maria, vou precisar que você fique internada por alguns dias para estabilizarmos sua pressão. E depois disso, repouso absoluto até o nascimento. Doutor, eu não posso ficar internada. Tenho que trabalhar, cuidar da minha mãe. Maria, Eduardo se aproximou. Você não precisa se preocupar com trabalho ou dinheiro. Sua única preocupação agora é cuidar de você e da esperança. Ele está certo, acrescentou Rodrigo. E quanto à dona Aparecida, já pensei nisso. Amanda, você pode explicar? Amanda sorriu. Minha mãe é enfermeira aposentada. Ela adoraria cuidar da dona Aparecida enquanto você se recupera. E moro perto do apartamento de vocês, então posso ajudar também. Maria olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas dispostas a reorganizar suas vidas para ajudá-la. Vocês não precisam fazer tudo isso. Precisamos sim, disse Eduardo firmemente. Você é família, e famílias cuidam umas das outras. Durante os 5 dias em que Maria ficou internada, Rodrigo visitava todos os dias. Às vezes levava Amanda, às vezes ia sozinho. Gradualmente, ele e Maria foram se conhecendo melhor, não mais como 2 pessoas que haviam compartilhado uma noite casual, mas como futuros pais de uma criança que ambos já amavam profundamente. Você tinha planos de ser pai antes disso? Perguntou Maria durante uma das visitas.
Rodrigo pensou por um momento. Honestamente, nunca pensei muito sobre isso. Vivia tão focado em não fazer nada produtivo que nunca planejei o futuro. E agora? Agora penso nisso o tempo todo. Como vou ser como pai? Que tipo de exemplo quero dar para a Esperança? Que mundo quero deixar para ela? Ele segurou a mão de Maria. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Não fui eu, foi Esperança. Esperança através de você, corrigiu Rodrigo suavemente. Quando Maria recebeu alta, foi direto para casa com a ordem médica de repouso absoluto. Eduardo havia contratado uma enfermeira para acompanhá-la durante o dia, e Rodrigo fazia questão de passar as tardes com ela, conversando sobre o futuro, montando os últimos detalhes do quarto do bebê ou simplesmente lendo em silêncio. Rodrigo, disse Maria numa tarde de novembro, posso perguntar sobre Amanda? Como ela realmente se sente com tudo isso? Rodrigo colocou de lado o livro sobre paternidade que estava lendo. Por que pergunta? Ela tem sido tão perfeita, tão compreensiva. Às vezes me pergunto se não é difícil para ela, sabendo que o namorado vai ter um filho com outra mulher. Conversei com ela sobre isso várias vezes. Ela diz que o que importa é que Esperança seja desejada e amada, e que nossa situação, por mais complicada que seja, é baseada em honestidade e respeito mútuo. Ela realmente é especial. E acho que vocês duas têm mais em comum do que imaginam. Rodrigo sorriu. Ambas são mulheres fortes, que me fazem querer ser um homem melhor. Naquela noite, depois que Rodrigo foi embora, Maria ficou acordada pensando em como sua vida havia mudado completamente. 6 meses antes, estava desesperada e sozinha. Agora, tinha uma família que a apoiava, um emprego que respeitava suas necessidades e um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia promissor. Tocou a barriga, sentindo Esperança se mexer vigorosamente. Sua família já te ama muito, pequena, sussurrou. E você ainda nem nasceu. Como se entendesse as palavras da mãe, Esperança deu um chute forte, fazendo Maria sorrir na escuridão do quarto. Sim, pensou ela, Esperança era mesmo o nome perfeito. A primeira contração veio numa madrugada fria de dezembro, 2 semanas antes da data prevista. Maria acordou com uma dor surda nas costas que rapidamente se intensificou. Ao lado de sua cama, Aparecida dormia profundamente. O diabetes havia piorado nas últimas semanas, deixando-a mais frágil e cansada. Mãe, sussurrou Maria, tocando gentilmente o ombro de Aparecida. Mãe, acho que chegou a hora. Aparecida despertou imediatamente, seus instintos maternos sobrepondo-se ao cansaço. Tem certeza, filha? Antes que Maria pudesse responder, outra contração a atingiu, mais forte que a primeira. Sim, tenho certeza, precisa ligar para Rodrigo. Com mãos trêmulas, Aparecida discou o número que já havia decorado. Do outro lado da linha, Rodrigo atendeu no segundo toque. Nas últimas 2 semanas ele havia mantido o telefone sempre ao alcance. Maria está em trabalho de parto, disse Aparecida sem preâmbulos. As contrações começaram há pouco. Estamos indo para aí agora, respondeu Rodrigo imediatamente. Amanda já está comigo. Cheguem ao hospital, nós encontramos vocês lá. O trajeto até o hospital foi uma mistura de ansiedade e expectativa. Maria respirava profundamente durante as contrações, que agora vinham a cada 5 minutos, enquanto Aparecida segurava sua mão no banco de trás do táxi. Vai dar tudo certo, filha, murmurava Aparecida. Esperança vai nascer saudável e forte. Rodrigo e Amanda chegaram ao hospital poucos minutos depois delas, seguidos de perto por Eduardo. O empresário havia insistido em estar presente, dizendo que não perderia o nascimento de sua primeira neta por nada no mundo. Como ela está? Perguntou Rodrigo imediatamente ao encontrar Aparecida na sala de espera da maternidade. Os médicos disseram que está tudo normal. A pressão está controlada e o trabalho de parto está progredindo bem. Aparecida secou uma lágrima. Em algumas horas teremos nossa Esperança conosco. As próximas 6 horas foram as mais longas da vida de Rodrigo. Ele caminhava de um lado para outro na sala de espera,
verificava o relógio constantemente e perguntava a cada enfermeira que passava se havia novidades sobre Maria. Filho, você precisa se acalmar, disse Eduardo, colocando uma mão no ombro de Rodrigo. Os médicos disseram que está tudo bem. E se alguma coisa der errado? E se a pré-eclâmpsia voltar? E se eu não conseguir ser um bom pai? As palavras saíram de Rodrigo numa torrente de ansiedade. Amanda se aproximou dele, segurando suas mãos para fazê-lo parar de andar. Rodrigo, respira. Maria é forte. Os médicos são competentes e você vai ser um pai maravilhoso. Como você pode ter tanta certeza? Porque vi como você mudou nos últimos meses. Vi como se dedicou a aprender sobre paternidade, como se preocupa genuinamente com o bem-estar da Maria e do bebê. Amanda sorriu. E porque o amor que você já sente por Esperança é visível nos seus olhos. Às 14h37 de uma terça-feira ensolarada de dezembro, os gritos de um bebê ecoaram pelo corredor da maternidade. Dr. Henrique apareceu na sala de espera com um sorriso largo no rosto. É uma menina linda e saudável, anunciou. 3,2 kg, 50 centímetros. Mãe e filha passam bem. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo o segurou pelo braço, seus próprios olhos marejados de emoção. Posso vê-las? Claro. Maria está pedindo por você. O quarto da maternidade estava banhado pela luz dourada da tarde. Maria estava recostada na cama, visivelmente cansada, mas radiante, segurando um pequeno embrulho cor-de-rosa em seus braços. Quando Rodrigo entrou, ela levantou os olhos e sorriu. Quer conhecer sua filha? Perguntou Maria suavemente. Rodrigo se aproximou com passos hesitantes, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Quando olhou para o rostinho pequeno e perfeito de Esperança, sentiu algo se transformar irreversivelmente dentro dele. Ela é perfeita, sussurrou, suas palavras embargadas pela emoção. Quer segurá-la? Com mãos trêmulas, Rodrigo recebeu a filha nos braços. Esperança era minúscula, seus cabelos escuros ondulados como os de Maria, mas havia algo em seus traços que lembrava a família Carvalho. Seus olhinhos se abriram por um momento, revelando um azul profundo que mais tarde se tornaria marrom, como os de Rodrigo. Oi, Esperança, disse Rodrigo, sua voz mal passando de um sussurro. Eu sou seu pai, e eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando merecer você. Eduardo, que havia observado tudo da porta, se aproximou com lágrimas nos olhos. Posso conhecer minha neta? Rodrigo cuidadosamente transferiu Esperança para os braços do avô. Eduardo, que havia construído um império de concreto e aço, que havia tomado decisões que envolviam milhões de reais sem pestanejar, tremeu ao segurar aquela criatura frágil de 3 quilos. Esperança, murmurou Eduardo, você já transformou nossa família antes mesmo de chegar. Obrigado por nos ensinar o que realmente importa. Amanda entrou no quarto discretamente, seguida por Aparecida. A avó materna de Esperança se aproximou da cama, beijando a testa de Maria. Como você está, minha filha? Cansada, mas feliz. Mais feliz do que já fui na vida. Maria olhou ao redor do quarto, vendo sua família reunida em volta de sua filha. Nunca imaginei que Esperança chegaria ao mundo cercada por tanto amor. Ela merece, disse Rodrigo voltando para perto da cama. E você também. Nos dias seguintes, enquanto Maria se recuperava no hospital, a rotina da família se organizou naturalmente. Rodrigo passava as manhãs no hospital, ajudando com as mamadas e trocas de fralda, aprendendo na prática as responsabilidades da paternidade. Amanda visitava nas tardes, muitas vezes trazendo livros sobre desenvolvimento infantil ou pequenos presentes para a Esperança. Eduardo surpreendeu a todos ao revelar um lado paternal que ninguém suspeitava existir. Chegava todos os dias com flores para Maria e pequenos mimos para a neta. Um mobile musical, roupinhas delicadas, um álbum de fotos para registrar os primeiros momentos. Senhor Eduardo, disse Maria durante uma das visitas, o senhor não precisa trazer presentes todos os dias. Eduardo, ele corrigiu gentilmente, e não são presentes. São mimos de avô. É um direito que conquistei. Conquistou?
Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, observando Esperança dormir tranquilamente no berço do hospital. Maria, durante anos construí uma empresa, acumulei bens, pensei que sucesso se media em cifras bancárias. Mas foi preciso quase perder o que realmente importa para entender que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos, no amor, na família. O Eduardo mudou muito desde que descobriu sobre Esperança. Esperança me salvou, Maria. Salvou nossa família. Me mostrou que ainda havia tempo para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um avô presente. Ele fez uma pausa e me deu a chance de corrigir o terrível erro que cometi com você. Maria estendeu a mão, tocando brevemente a de Eduardo. Obrigada por tudo, por me dar emprego de volta, por aceitar Esperança, por nos tratar como família. Quem precisa agradecer sou eu. Você trouxe luz para nossas vidas. Quando chegou o dia da alta hospitalar, toda a família estava presente para levar Esperança para casa. O apartamento havia sido preparado nos mínimos detalhes. O quarto do bebê estava perfeito, a geladeira estava cheia, e Amanda havia organizado um esquema de revezamento para ajudar Maria nas primeiras semanas. Não consigo acreditar que ela é realmente minha, disse Rodrigo, observando Esperança dormir em seu berço novo. Acredite, disse Maria, sorrindo apesar do cansaço. E ela tem sorte de ter um pai que a ama tanto. Nós temos sorte, corrigiu Rodrigo. Eu, você, meu pai, todos nós. Esperança nos trouxe juntos e nos fez uma família de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, Maria ficou sozinha com Esperança e Aparecida. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do abajur do quarto do bebê. Mãe, disse Maria, lembra quando descobri que estava grávida? Como eu estava desesperada, achando que seria o fim de tudo? Aparecida sorriu, acariciando os cabelos da filha. Lembro. Você estava com tanto medo. E agora, olha só. Esperança não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. Maria olhou para a filha adormecida. Ela trouxe uma família inteira para nossas vidas. Deus sempre tem um plano, filha. Às vezes o caminho é doloroso, mas o destino vale a pena. Enquanto Maria e Aparecida conversavam baixinho, Esperança dormia tranquilamente, inconsciente do fato de que sua simples existência havia transformado completamente a vida de todos ao seu redor. Ela era a prova viva de que até mesmo os começos mais difíceis podem levar aos finais mais belos. 6 meses se passaram desde o nascimento de Esperança e a rotina da família havia se estabelecido de forma mais harmoniosa do que qualquer um poderia ter previsto. Maria havia retornado ao trabalho depois de sua licença maternidade, mas com um horário flexível, que Eduardo havia implementado especialmente para ela. Rodrigo havia assumido responsabilidades reais na empresa e surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, com sua dedicação e competência. Bom dia, papai, disse Maria com um sorriso travesso quando Rodrigo chegou ao apartamento numa manhã de sábado. Rodrigo ainda se emocionava toda vez que ouvia essa palavra. Esperança, agora com 6 meses, estava no tapete de atividades balbuciando e tentando pegar um brinquedo colorido. Quando viu o pai, seus olhos se iluminaram e ela estendeu os bracinhos. Bom dia, princesa, disse Rodrigo, pegando a filha no colo. Esperança riu, um som que ainda derretia o coração de todos os presentes. Como passou a noite? Dormiu a noite toda, respondeu Maria. Acho que está começando a se acostumar com a rotina. E a senhora, dona Aparecida, como está se sentindo? Perguntou Rodrigo para a avó, que estava na cozinha preparando café. Muito melhor, querido. Os novos remédios que o plano de saúde cobre estão fazendo toda a diferença. Aparecida sorriu. E ter essa netinha em casa me dá energia para enfrentar qualquer coisa. Rodrigo sentou-se no sofá com Esperança no colo, observando como ela havia crescido. Seus cabelos escuros estavam mais compridos e cacheados, e seus olhos haviam se tornado de um marrom quente que lembrava os seus próprios. Ela era uma criança feliz, sempre sorrindo, e havia se tornado o centro das atenções de todos. Maria, disse Rodrigo,
Queria conversar sobre algo com você. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre nossa situação. Maria sentiu um frio na barriga. Que tipo de situação? Rodrigo respirou fundo. Quero formalizar tudo. Quero que Esperança tenha meu nome. Quero assumir oficialmente a paternidade. Resolver todas as questões legais. Isso é ótimo, Rodrigo. Eu também quero isso. E tem mais uma coisa. Rodrigo pausou, brincando com os dedinhos de Esperança. Amanda e eu estamos pensando em nos casar. Maria sentiu uma pontada estranha no peito, mas imediatamente a identificou como alegria genuína. Rodrigo, que notícia maravilhosa! Quando? Ainda estamos planejando. Mas queria falar com você primeiro, porque isso vai afetar Esperança também. Como assim? Amanda vai ser tecnicamente a madrasta de Esperança, e eu queria ter certeza de que você se sente confortável com isso. Maria olhou para Rodrigo segurando a filha, depois para a própria situação. Nos últimos meses, ela e Rodrigo haviam desenvolvido uma parceria sólida como pais, baseada em respeito mútuo e amor compartilhado por Esperança. Não havia romance entre eles, mas havia algo mais profundo, uma conexão familiar genuína. Rodrigo, Amanda é uma das pessoas mais generosas e carinhosas que já conheci. Se vocês vão se casar, só posso ficar feliz. Esperança terá ainda mais amor em sua vida. Obrigado por entender. Isso significa muito para mim. E para mim também. Esperança merece crescer sabendo que todos os adultos em sua vida se respeitam e se apoiam mutuamente. Naquela tarde, Eduardo chegou para sua visita semanal com a neta. Havia se tornado uma tradição. Todos os sábados ele passava algumas horas com Esperança, às vezes levando-a para passear, outras vezes simplesmente ficando em casa brincando com ela. Como está minha netinha favorita? Disse Eduardo pegando Esperança dos braços de Rodrigo. Ela é sua única neta, pai, riu Rodrigo. Por enquanto, respondeu Eduardo com um piscar de olhos fazendo Rodrigo corar. Pai, Rodrigo tem uma notícia para contar, disse Maria. Rodrigo contou sobre os planos de casamento com Amanda e Eduardo ficou visivelmente emocionado. Filho, que alegria! Amanda é uma moça excepcional. Obrigado, pai. E, há mais uma coisa que quero discutir com vocês dois. Eduardo e Maria olharam para ele expectantes. Estive pensando sobre nossa situação familiar. É um pouco não convencional, não é? Rodrigo sorriu. Maria, você é a mãe da minha filha e uma pessoa que respeito profundamente. Pai, você é o avô de Esperança e tem sido um apoio fundamental para todos nós. Amanda vai ser minha esposa e madrasta de Esperança. Aonde você quer chegar? Perguntou Eduardo. Quero que formalizemos nossa família de uma forma que funcione para todos. Pensei em comprar uma casa grande, com espaços separados mais conectados. Maria e Dona Aparecida teriam total privacidade, mas Esperança cresceria sabendo que todos nós estamos presentes em sua vida. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Você quer que moremos todos juntos? Não exatamente juntos, mas próximos. Perto o suficiente para que Esperança nunca sinta que precisa escolher entre os pais, longe o suficiente para que todos tenham sua independência. Eduardo olhou para a neta, que brincava alegremente com um chocalho. É uma ideia interessante e generosa. O que você acha, Maria? Perguntou Rodrigo. Maria observou a cena à sua frente, o pai e o avô de sua filha discutindo o futuro com genuína preocupação pelo bem-estar de todos. 6 meses antes, ela estava sozinha e desesperada. Agora tinha uma família que pensava criativamente em soluções para mantê-los unidos. Acho que pode funcionar. Desde que Amanda concorde, claro. Ela foi quem sugeriu a ideia originalmente, admitiu Rodrigo com um sorriso. Claro que foi, riu Maria. Ela sempre pensa nos outros antes de si mesma. Naquela noite, depois que Rodrigo e Eduardo foram embora, Maria ficou sozinha com Esperança e Aparecida. A bebê estava no colo da avó, que cantava uma cantiga de ninar com voz suave. Mãe, disse Maria, você acredita em como nossa vida mudou? Mudou para melhor, filha, e tudo graças a essa pequenina aqui.
Maria olhou para a filha, que começava a cochilar no colo da avó. Às vezes me pergunto se tomei as decisões certas, se foi certo contar para Eduardo sobre Rodrigo ser o pai, se foi certo aceitar toda essa ajuda. Filha, você fez o que qualquer mãe faria, lutou pelo melhor futuro possível para sua filha. E Esperança vai crescer sabendo que é amada por uma família inteira. Uma família um pouco maluca, mas uma família. As melhores famílias são um pouco malucas, disse Aparecida sorrindo. O que importa é o amor. Enquanto Aparecida colocava a Esperança no berço, Maria refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Havia começado como uma história de injustiça, uma mulher grávida demitida por um patrão insensível. Mas havia se transformado em algo muito maior, uma história de redenção, de crescimento, de pessoas imperfeitas, aprendendo a ser melhores umas pelas outras. E no centro de tudo estava a Esperança, pequena e inconsciente de seu papel transformador, dormindo tranquilamente em seu berço, rodeada por todo o amor do mundo. 3 anos depois, a casa que Rodrigo havia imaginado se tornou realidade. Localizada em um bairro tranquilo da Zona Oeste, era uma construção ampla com 2 andares e um jardim generoso. Maria e Aparecida viviam no térreo, numa suíte espaçosa com sala própria e cozinha americana. Rodrigo, Amanda e, nos finais de semana, Esperança, ocupavam o 2º andar. Eduardo havia comprado a casa ao lado, garantindo que estivesse sempre próximo da neta, sem interferir na privacidade da família. Era uma manhã de sábado de primavera, e Esperança, agora com 3 anos, corria pelo jardim perseguindo borboletas. Seus cabelos cacheados balançavam enquanto ela ria, uma criança feliz e segura, cercada por mais amor do que conseguia compreender. "Mamãe, olha!" gritou Esperança, apontando para uma borboleta azul que havia pousado em uma rosa vermelha. "Que linda, amor!" respondeu Maria, que estava sentada numa cadeira de balanço na varanda, observando a filha brincar. Rodrigo saiu da casa carregando uma bandeja com café da manhã. "Bom dia, família", disse, beijando Maria no rosto de forma amigável e se sentando ao lado dela. "Amanda não desceu ainda?" perguntou Maria. "Está se arrumando. Temos aquele almoço na casa do pai hoje." "Ah, é verdade. O churrasco mensal de domingo do vovô Eduardo." Havia se tornado uma tradição. Todo o primeiro domingo de cada mês, Eduardo organizava um churrasco para toda a família. Era um momento de reunião que fortalecia os laços e garantia que Esperança crescesse, conhecendo e amando todos os seus familiares. "Mamãe, papai, vovô vem hoje?" perguntou Esperança, correndo para a varanda. "Sim, princesa." "E você sabe o que isso significa?" disse Rodrigo, pegando a filha no colo. "Presentes!" gritou Esperança, batendo palmas. Maria riu. "Seu pai está mimando ela demais, Rodrigo." "Não sou só eu. Você viu o que Amanda trouxe ontem? Um castelo completo da princesa Sofia. E o que Eduardo trouxe anteontem? Uma bicicleta com rodinhas." Eles riram juntos. Uma cena de familiaridade e carinho que se havia desenvolvido naturalmente ao longo dos anos. Rodrigo e Maria nunca haviam se tornado um casal romântico, mas haviam desenvolvido uma parceria sólida como pais e uma amizade genuína. Amanda desceu as escadas vestindo um vestido florido, seus cabelos loiros presos em um coque descontraído. Estava radiante e havia uma alegria especial em seus olhos. "Bom dia, pessoal", disse ela beijando Rodrigo e depois abraçando Maria. "Como está nossa princesa hoje?" "Tia Amanda." Esperança correu para os braços de Amanda, que a recebeu com carinho maternal. Para Esperança, Amanda não era madrasta, era simplesmente Amanda, uma das pessoas que mais amava no mundo. A menina havia crescido com a naturalidade de ter várias figuras parentais, cada uma contribuindo de forma única para sua educação e desenvolvimento. "Amanda", disse Maria, "posso perguntar por que está tão animada hoje?" Amanda trocou um olhar cúmplice com Rodrigo. "Na verdade, temos uma novidade para contar." "Que tipo de novidade?" perguntou Maria, curiosa. Rodrigo sorriu, passando o braço pela cintura da esposa. "Amanda está grávida." Maria ficou em silêncio por um momento, depois saltou da cadeira e abraçou Amanda com força. "Que notícia maravilhosa, parabéns."
Obrigada, Maria. Estamos muito felizes. Esperança vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Perguntou a menina, que havia entendido parcialmente a conversa. Vai sim, princesa, disse Rodrigo, ajoelhando-se ao lado da filha. O que você acha disso? Esperança pensou por um momento, sua expressão séria contrastando com seus 3 anos de idade. Vou ensinar ele a brincar com borboletas. Todos riram, e Maria sentiu o coração se aquecer. Esperança estava crescendo com um conceito de família tão amplo e amoroso que a chegada de mais um membro seria apenas motivo de alegria. Mais tarde, no churrasco na casa de Eduardo, a notícia foi recebida com celebração. O patriarca da família, agora com 55 anos, mas parecendo mais jovem e mais leve, ergueu um brinde. A nossa família, que cresce não apenas em número, mas em amor e união. A esperança que nos ensinou o verdadeiro significado da palavra família, acrescentou Maria. E ao futuro, que promete ser ainda mais belo que o presente, completou Rodrigo. Enquanto os adultos conversavam, Esperança brincava no jardim de Eduardo com Carmen, que havia se aposentado, mas continuava fazendo parte da família estendida. A menina havia se tornado a alegria de todos que a conheciam, esperta, carinhosa e cheia de energia. Vovô, disse Esperança subindo no colo de Eduardo, você era malvado antes de eu nascer? Eduardo quase engasgou com o refrigerante. Por que pergunta isso, princesa? A vovó Aparecida disse que você mudou muito desde que eu cheguei. Eduardo olhou para Maria, que observava a cena com um sorriso divertido. Sua vovó Aparecida tem razão. Eu era menos gentil antes de você nascer. Menos gentil como? Bem, eu não prestava muita atenção nos sentimentos das outras pessoas. Pensava só no trabalho e no dinheiro. Esperança franziu a testa, tentando entender. E agora? Agora eu sei que as pessoas são mais importantes que o dinheiro. Que a família é mais importante que o trabalho. Você me ensinou isso. Eu sou professora? Perguntou Esperança, animada. A melhor professora que já tive, disse Eduardo, abraçando a neta. Naquela noite, enquanto arrumava a Esperança para dormir, Maria refletiu sobre como sua vida havia se desdobrado de maneiras que nunca poderia ter imaginado. A menina que havia chegado ao mundo em meio a tanta incerteza estava crescendo rodeada por uma família amorosa e estável. Mamãe, disse Esperança enquanto Maria escovava seus cabelos cacheados, por que o papai e você não se casaram? Era uma pergunta que Maria esperava, desde que Esperança começara a entender as dinâmicas familiares. Porque às vezes as pessoas se amam de formas diferentes, amor. Eu e o papai nos amamos como família, como pais de você. E ele ama a Amanda como marido e esposa. E você? Você ama alguém como marido e esposa? Maria pausou, pensando na pergunta. Nos últimos anos, havia se concentrado tanto em ser mãe e em estabelecer sua carreira que raramente pensara em romance. Mas ultimamente havia notado os olhares interessados de Dr. Henrique, o médico que acompanhara sua gravidez e que agora era pediatra de Esperança. Talvez um dia, princesa, mas por enquanto tenho todo o amor de que preciso aqui em casa. Com nossa família maluca? Maria riu. Com nossa família maluca. Depois que Esperança adormeceu, Maria foi para a varanda onde encontrou Rodrigo e Amanda conversando baixinho. Como foi a conversa sobre o bebê? Perguntou Maria, sentando-se com eles. Ela está empolgada, disse Amanda. Perguntou se pode ajudar a escolher o nome. Claro que pode. Ela vai ser uma irmã mais velha maravilhosa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando as estrelas no céu limpo. Era um desses momentos de paz que Maria havia aprendido a valorizar. Momentos em que tudo estava bem no mundo, quando o futuro parecia promissor e o passado, com todas suas dificuldades, parecia ter valido a pena. Vocês sabem, disse Maria finalmente, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Que Esperança tem uma família tão grande e amorosa. Acredite, disse Rodrigo suavemente, e prepare-se, porque vai ficar ainda maior. Com mais netos para Eduardo mirar, riu Amanda. Coitado do próximo bebê, vai ser ainda mais mimado que Esperança. Se isso for possível, disse Maria rindo. Quando Rodrigo e Amanda subiram para seus aposentos,
Maria ficou sozinha na varanda por mais alguns minutos. Pensou na carta que havia escrito para Eduardo anos antes, pedindo para conversar. Pensou no medo que sentira ao revelar que Rodrigo era o pai de Esperança. Pensou em todas as noites em que havia chorado, preocupada com o futuro. E agora, olhando para a casa onde sua filha dormia tranquila, cercada por amor e segurança, Maria soube que cada lágrima, cada momento de desespero, cada decisão difícil havia valido a pena. Esperança não havia sido apenas o nome que escolhera para sua filha. Havia sido a força que transformara todas suas vidas. A pequena menina que agora sonhava com borboletas e irmãos havia sido o catalisador para uma das mais belas transformações que Maria já havia testemunhado. Eduardo Carvalho, o empresário frio e calculista, havia se tornado um avô carinhoso e um homem mais compassivo. Rodrigo havia amadurecido e se tornado um pai responsável e amoroso. Amanda havia abraçado o papel de madrasta com generosidade incomparável. E Maria havia descoberto uma força interior que nem sabia possuir. Todos haviam sido transformados pelo amor de uma criança que ainda não completara 4 anos de vida. E ainda havia mais transformações por vir, com a chegada do novo bebê, com o crescimento de Esperança, com todas as aventuras que o futuro reservava para aquela família improvável, mas profundamente unida. Maria entrou em casa sorrindo, sabendo que amanhã seria apenas mais um dia abençoado, em uma vida que havia se tornado muito mais rica do que jamais sonhara possível. No quarto ao lado, Esperança dormia profundamente, inconsciente de que sua simples existência havia reescrito a história de uma família inteira. Em seus sonhos, ela corria pelos jardins infinitos da infância, perseguindo borboletas que a levavam para aventuras mágicas, protegida pelo amor incondicional de todos que a rodeavam. E em seus sonhos, assim como na vida real, Esperança era exatamente o que seu nome prometia: a personificação viva da crença de que o amanhã sempre pode ser melhor que o hoje, de que o amor sempre encontra um caminho e de que, às vezes, os maiores milagres vêm embrulhados nos menores pacotes. A história que começara com uma demissão cruel havia se transformado na mais bela narrativa sobre família, redenção e o poder transformador do amor incondicional. E o mais belo de tudo é que era apenas o começo.